Oi, gente! Meu nome é Silene Medrado, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos abaixo do ombro, eu uso uma franja de lado, sou apresentadora e roteirista do podcast Se Liga, e este é um episódio adaptado em Libras. O nome do intérprete de Libras é o Anderson Marques. Ele é um homem branco, alto, de cabelo preto, curto e liso. O Anderson usa vestimenta preta lisa para viabilizar a informação para a comunidade surda. Então, a partir de agora, você pode encontrar esse conteúdo em todas as plataformas digitais de áudio. Vem comigo e se liga! Oi, eu sou você amanhã. O episódio de hoje é sobre um tema muito especial para mim. É com a psicóloga Vivian Gomes e a temática muito relevante é habilidades sociais. Como todo mundo já sabe, que eu tenho o Matheus, que tem deficiência intelectual, que tem Down. E a habilidade social eu vejo como comportamento, não sei se a gente pode falar que é um comportamento, nossa entrevistada que vai dizer se é ou não é. Ele é muito importante para essa experiência do ser social, do viver em sociedade. E o quanto esse viver em sociedade, quando eu olho para o Matheus, acaba sendo um drama. Então, o Matheus é um menino que gosta de estar na escola, com os amigos, gosta de participar, mas encontra umas barreiras ali no desenrolar do seu desenvolvimento, do criar vínculos, do fazer amizades, do estar, às vezes, no local, e eu percebo que as crianças estão para um lado e ele está mais atrás delas do que com elas. E ninguém melhor do que uma amiga muito bacana. Nossa visita hoje aqui no Pod é muito especial. Ela fez o mestrado comigo em Petrópolis, quando eu morava naquele Brasil ensolarado. E ela veio passar férias aqui em Portugal. E eu aproveitei a deixa. Eu falei, olha, já que vem aqui, precisa bater um papo com a gente. A nossa convidada de hoje, o currículo dela é extenso, então vocês fiquem sentadinhos aí para ouvir. O nome dela é Vivian Gomes, ela é psicóloga, militar da Força Aérea Brasileira, trabalha no Instituto de Psicologia da Aeronáutica, é mestre em psicologia, pós-graduada em psicologia jurídica, com especialização em neuropsicologia e atua com terapia cognitivo-comportamental. Mas eu acho que eu esqueci alguma coisa. Não, é só isso mesmo. É só isso tudo? Só isso. E assim, do melhor do currículo da Vivi agora é o Pedro Henrique. Com certeza. É o mais puxado. É a disciplina mais puxada. A Vivi é a mãe do Pedro Henrique, casada com a Diene. A Diene. Isso. Filha da Dona Regina, minha grande amiga, Dona Regina. Elas estão todas aqui a passeio em Portugal, curtindo a chuvinha de Braga. Pedro Henrique tá ali fora, destruindo o apartamento. E eu achei, assim, uma oportunidade incrível poder trazer a Vivi para esclarecer pra gente tantas coisas que a gente fala sobre inclusão, sobre como incluir, sobre como ser social nesse mundo caótico. E eu vou começar deixando a Vivi falar um pouquinho. Muito que bem. Eu vou começar agradecendo o espaço, parabenizando pelo belíssimo trabalho de conversar de maneira natural, de maneira despretensiosa, sobre temas que são abordados de maneira tão pesada, academicamente falando, né? E que às vezes as pessoas param para tentar entender, e às vezes a dificuldade é tão grande em ler aquilo que fica difícil, e aí você não consegue acompanhar, e, enfim, aquilo acaba não agregando muita coisa. E aqui você tá desconstruindo isso, falando de uma maneira simples, sem perder aquele embasamento que a ciência traz. Parabéns pelo espaço. Muito obrigada pela oportunidade. E aí eu vou aproveitar o gancho da sua fala, que fala que você terminou a apresentação falando sobre a preocupação com a deficiência, de como a gente inclui essa pessoa com deficiência. E aí eu volto uma pergunta, né? Como é que nós que não estamos na deficiência nos incluímos no mundo deles? Onde nós nos colocamos, né? Onde a gente se coloca? Porque a gente se preocupa muito em como que a gente vai colocá-los nesse mundo, mas a gente esquece de como que a gente vai se colocar para ele dentro do mundo dele. E aí vem essa questão da habilidade social, né? Dessa classe de comportamentos que a gente traz com a gente, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, desse repertório que a gente vai construindo, que vai levar a gente a algum dia ser pessoas extremamente competentes socialmente falando. Então a nossa preocupação em falar a habilidade social da criança com deficiência, a habilidade social da criança com deficiência, como é que a gente faz ela ser uma pessoa mais hábil socialmente para então ele ser
tão competente socialmente. Isso é importante? Com certeza é importante. Mas e aonde a gente entra como rede de apoio e modelos dessa criança? Será que nós somos hábeis socialmente falando? Porque assim, essa habilidade, a gente estava conversando antes de gravar o pod, a gente fez uma prévia que foi maravilhosa, que a gente devia ter gravado, amiga. Não sei se a gente vai conseguir repetir tudo aqui, mas eu espero que sim. Nós replicamos os comportamentos da nossa família, né? Essas regras, essas normas sociais, esses comportamentos que a gente ensina para os filhos, do tipo cumprimentar, despedir, solicitar, são habilidades sociais básicas. Ok. Almir Delprete, Zilda Delprete são os pais da habilidade social, né? Dentro da literatura acadêmica, e eles já colocam essas como sendo habilidades sociais básicas. Existem pessoas que têm dificuldade já nessas habilidades básicas. A criança com deficiência, ela apresenta um pouco mais de dificuldade nisso, e isso é treinável. Então, a gente começa do princípio, então, o que são habilidades sociais? Classes de comportamento que a gente vai adquirindo, nós vamos construindo, formando um repertório que vão desaguar lá na competência social, fazendo com que a gente tenha relações interpessoais melhores, que a gente consiga conviver melhor dentro daquele ambiente social que a gente estiver inserido. Isso é habilidade social. Então, uma criança que tem uma dificuldade cognitiva, né, de fazer a leitura desse ambiente, porque às vezes ela está na sala de aula e ela não consegue ter comportamentos sociais adequados e que dificulta a barreira dela dentro da escola, por exemplo, igual o Matheus, que eu vejo, porque às vezes ele não lê o outro, ele não sabe exatamente como agir. Quando a gente estava conversando, quais são as habilidades básicas? As habilidades básicas das pessoas, que é escutar, iniciar uma conversa, formular uma pergunta, agradecer, se apresentar para o outro, apresentar o outro a alguém, fazer elogios. Essas são as habilidades básicas. Essa habilidade que você citou, do Matheus não conseguir fazer a leitura do ambiente onde ele está, e isso já são habilidades sociais complexas. Ok. A gente já entra nas habilidades complexas, que são empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a inteligência emocional, que é ter aquela regulação emocional para determinadas situações. Então, situações mais estressantes, eu tenho que ter uma regulação emocional um pouco maior. Situações menos estressantes, uma regulação emocional um pouco menor. Então, inteligência emocional, habilidade social complexa. Assertividade, ser mais incisivo, ser mais objetivo, mais claro. Habilidade social complexa. Capacidade de escutar. Capacidade de comunicar os sentimentos e as emoções. Então, veja como isso, a coisa vai... Avança mesmo, né? Isso, vai avançando. Capacidade de definir um problema e encontrar soluções. Habilidade social complexa. Negociação, né? Capacidade de eu argumentar. A argumentação. Uma negociação. Habilidade social complexa. Adequação de expressão emocional também. E essas são as habilidades sociais mais complexas. Você vê que a gente precisa disso para viver. Para a gente poder conseguir ser competente no trabalho, no relacionamento, na escola, no supermercado. Exatamente. Até pedir uma informação, chegar no restaurante. Exatamente. Então você imagina assim. E aí a gente vai para uma conversa que a gente teve, que você falou uma coisa maravilhosa sobre a sopa. A sopa. Eu quero que você repita para mim da sopa. A gente, aqui, a conversa vem muito da criança com deficiência. A habilidade social da criança com deficiência. Então, a gente coloca isso como sendo o centro de uma sopa. Então, a gente tem uma sopa, um prato de sopa quente. A gente tem aquele centro da sopa ali, que ele é o mais importante daquele prato. Uhum. É onde tá mais cheio, né? Onde você mete aquela colher com vontade, sente o sabor daquela sopa. Mas se eu começar a comer por ali, eu vou me queimar. Sim. Eu não vou conseguir nem saborear aquilo, né? Tá tão quente. Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue ser competente para comer essa sopa? A gente vai pegando ela pelas beiradas. Então, se a gente fizer uma analogia, assim, bem simples, né? Colocar a criança com a deficiência como sendo esse centro da sopa, né? A parte mais gostosa, onde você tem que... Onde você quer chegar, né? Isso, onde você quer chegar, que você coloca ali uma série de expectativas e... Enfim, você quer chegar ali. Se você for direto ali, a gente não romantiza a deficiência, a gente sabe as dificuldades que ela apresenta. Mas se a gente for pelas beiradas, pela rede de apoio, pais, professores, amigos,
cuidadores, enfim. Se a gente for vendo, se essas pessoas elas forem se autoanalisando, como é que eu sou em termos de habilidades sociais? Como estão as minhas habilidades? Será que as minhas habilidades sociais básicas, elas são boas? Será que eu de fato sou uma pessoa acolhedora quando o outro chega na minha casa? Eu sou cortês com ele? Eu me apresento de maneira bacana? Eu apresento a minha família para essa pessoa de uma maneira bacana? Porque se você não for assim, o centro da sopa não vai ser. Então, a analogia da sopa é, se a gente trabalhar a habilidade social do entorno, como que será que fica a habilidade social daquele centro, né? Do nosso centro, do que a gente está discutindo aqui? Ela melhora? Com certeza ela vai melhorar, porque nós somos modelos para ele. Fica mais fácil, fica menos penoso o treinamento das habilidades nele. E quando você falou dessas habilidades básicas, eu fiquei aqui tentando listar no Mateus, né? E aí a gente percebe o quanto a família, ela é muito responsável por isso. Que como nós somos esse modelo imediato do ensinar a viver essas normas, essas regras sociais de apresentar um outro, eu falo que é uma coisa assim. E aí me lembra meu finado pai. Ele era uma pessoa com muita habilidade social. E grande parte do que eu tenho de habilidade social, eu tenho com ele. Porque o papai era um cara assim, eu chegava às vezes em casa e ele tava com visita. E aí eu dava oi e passava direto. Ele voltava e falava, não, olha só, quero que você cumprimente meus amigos. E ele me fazia cumprimentar um por um. Isso ficou tão automatizado pra mim, esse processo de que eu preciso saber o nome da pessoa, cumprimentar e olhar nos olhos dela, que eu ensino isso para meus filhos, e se eu chegar num ambiente e não cumprimentar uma pessoa, eu fico incomodada, faltou alguma coisa. Que quando você fala isso comigo, eu fui treinada para isso. E ao mesmo tempo, eu fui treinada para não ser assertiva. Eu fui treinada para não dizer tudo. Eu fui treinada para engolir sapo cururu. Às vezes querer falar não, mas sempre ceder. Eu não sei se isso entraria na assertividade, que eu acho que eu preciso de um treino urgente para isso, pelo amor de Deus, porque faz muita falta. E quando a gente pensa muito no Mateus, no menino com autismo, né? A gente tem uma prática muito centrada nas terapias nesses meninos, sem pensar no que a gente pode treinar a sociedade, do que a gente pode treinar essas crianças da escola. Mas quando você diz pra mim e a gente pensa que a família é que é esse modelo, a gente tem que ensinar uma criança na escola, o buraco é muito mais embaixo, porque a gente tem que ensinar o pai e a mãe, né? Sim. E a gente cai naquele outro assunto, representação social. Então, essa questão do treinar, né? Que a gente está falando aqui, como que isso vai funcionar? Vamos do início. Então, vamos falar da representação. Eu, como falei lá, a Silene disse no meu currículo, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, que se baseia num tripé. Pensamento, que é a cognição, que estimula em mim, quando eu penso sobre alguma coisa, um sentimento, uma emoção, e ali estão as minhas habilidades sociais, os meus repertórios, que desembocam na maneira como eu vou agir. Então, eu penso, sinto e ajo. É assim que eu funciono. Quando eu levanto da cama e vou fazer qualquer coisa, para fazer qualquer coisa eu vou pensar, sentir e agir e a coisa vai sair. A questão toda é que os pensamentos e as cognições, né, que a gente está falando, eles vêm desde lá começam a surgir na gente quando a gente nasce. E o nosso cartão de entrada para o mundo é a nossa família. Quem está ali com a gente, cuidando da gente. Os pais, eles são os primeiros grandes responsáveis pelas aquisições das nossas habilidades sociais. É muito importante isso. É uma responsabilidade enorme. Então, esse é o primeiro grande mundo que a criança vai se deparar com outras pessoas, para que ela reproduza essas habilidades com outras pessoas mais lá na frente. Então, assim, é igual a história do CD, né? A gente nasce com aquele CDzinho vazio. Aí viemos pro mundo. Aquele CDzinho, ele vai começando a lotar de repertórios de comportamentos que vão sendo trazidos pelos nossos pais, representantes, enfim, cuidadores, quem quer que seja nosso primeiro contato no mundo. E é dali que a gente vai começando a trazer as nossas habilidades. Elas vão se aperfeiçoando na medida em que a gente vai se colocando no mundo, e isso vai desembocar lá na nossa competência social. Mas voltando no tripé, a gente fala lá de pensamento, sentimento e ação. E comportamento, né? Esse pensamento, ele vem carregado de crenças, de valores. Sim, sim. Então, vamos botar a própria deficiência como um objeto social.
Ok. O nome é esse. Deficiência é o objeto social da gente. Se você vai fazer uma pesquisa rápida, o que você pensa sobre deficiência intelectual? Qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça sobre deficiência? Você pegar 10 pessoas ali, você vai ter uma amostra como que se pensa sobre isso, sobre esse objeto. Isso é uma definição de representação social. O que a deficiência representa para a sociedade hoje? Então a gente ainda vê muito estigma sobre isso, de serem pessoas incapacitadas para uma série de coisas. E elas não são incapacitadas, isso não é um determinante para ela, é uma limitação. Uhum. E nem por isso ela pode ter habilidade social, nem por isso ela pode ser treinada para ter. Então, assim, para a questão da sopa quente, ela vem daí, né? Talvez a gente tenha que desconstruir o entorno, né? Algumas representações, crenças e valores que a gente traz, para que a gente comece a pensar de maneira diferente. Pensando de maneira diferente, a gente vai sentir de maneira diferente. Sim. E, consequentemente, o nosso comportamento vai ser diferente. Olha como é importante, né? Por isso, aí a gente volta lá no início. A gente coloca a criança com deficiência ali no centro, mas e a gente? Qual que é o nosso papel nesse mundo dele também? Será que a gente se desconstrói todos os dias para entender como é que ele tá passando? Como é que ele se enxerga? Por que a gente tem essa preocupação tão grande de querer que ele enxergue como a gente? Por que a gente quer que ele se comunique como nós? Se quando a limitação dele é se comunicar daquele jeito. Por que a gente não aprende a se comunicar com ele daquela maneira? É muito por essa visão. É uma visão social, onde a gente aprende o tempo todo e precisa treinar muito mais as pessoas. Isso. E assim, não que essa prática não possa ser centrada nele. Até porque, como a gente está falando de terapia cognitiva comportamental, a gente tem a variável cognição, que no caso da síndrome de Down, tem o déficit cognitivo. Sim. O que pode dificultar do Matheus identificar qual é esse pensamento, né? Essa identificação. Então, a terapia cognitiva teria essa barreira. Então, por que não a gente pensar em implementar práticas educativas, práticas sociais, práticas familiares? Sim. Aí a gente tá aqui o tempo todo falando treinamento. Existe treinamento para habilidades sociais? Sim, existe o treinamento. Existe aquele treinamento em que ele segue todo um protocolo acadêmico, um curso mesmo de treinamento em habilidades sociais, que várias pessoas procuram para aprender a falar melhor, procuram para aprender a se relacionar melhor com o outro, para melhorar alguma habilidade, para trabalhar melhor. Existe esse treinamento. Mas existe também aquele treinamento que ele é diário. Então, assim, Matheus tá aqui em casa e recebe uma visita. Qual é o treinamento diário da Silene para ensinar a ele uma habilidade social básica? Matheus, vamos cumprimentar. Maravilhoso. É preciso cumprimentar. Cumprimentar é legal, é educado. As pessoas vão gostar de você. Você vai se apresentar melhor. Matheus, qual é o seu nome? Fala seu nome. Quem é você? Você ali já está introduzindo para o Matheus quais são as habilidades sociais básicas para ele chegar em algum lugar e ser notado. Sim, para ele estar nesse lugar e fazer parte desse grupo, Exatamente. Né? As habilidades sociais complexas, elas vão vindo ao longo da vida, né? Ele vai para a escola agora e, consequentemente, lá ele lida com habilidades sociais mais complexas. Nessa faixa etária, então, 14 anos. Nessa faixa etária que ele está, com certeza. Ele se depara com problemas onde ele precisa tomar decisões. Sim. Tomada de decisão é um processo cognitivo. Eu escolho isso ou eu escolho aquilo. E aí você pode ter certeza que vem na cabeça dele, ele toma a decisão dele, e vem na cabeça dele o repertório social que você trouxe para ele aqui atrás, entendeu? Só que ele vai evoluindo, ele vai melhorando isso. E esse repertório vem das experiências que são dadas de oportunidade. Porque eu também só desenvolvo, imagino, uma habilidade social se eu estou em sociedade, se eu estou em contato com outras pessoas. Com certeza. Que é o que a gente, quando fala assim, não foi chamado pra festinha do pijama, não foi chamado para aniversário, mas ele não consegue ficar, mas ele não gosta, mas ele não se comporta. Ele só vai aprender indo. E esse treino, ele é um treino social. E eu repito, meu pai era maravilhoso. Ele via gente assim num restaurante, ele falava, minha filha, você sentou no restaurante, você não sabe direito o que fazer, deixa o primeiro besta ir na frente.
Esperto. Que era a ideia assim do tipo, como as pessoas se comportam naquele lugar, aquelas regras e aquelas normas que você não conhece, com certeza são as normas valorizadas daquela festa ou daquele restaurante, já que você não sabe muito bem como agir. Exatamente, porque aqui dentro de casa, você é o primeiro modelo, você vai começar a gravar os primeiros comportamentos sociais do Matheus? Sim. Mas e os outros? É lá fora. É quando ele vai pro mundo, entendeu? Então, assim, existe a você, a família, cabe sedimentar a base. Sim. A base para que sustentação para as demais habilidades que vão vir e vão se amontoando ali, até que ele tenha um repertório e quando ele chegue lá na vida adulta, ou enfim, ou quando ele esteja de fato numa situação de social, ele consiga ser extremamente competente, ele consegue se apresentar bem, ele consegue falar bem, se comunicar bem entre aspas, ele consegue se comunicar do jeito dele, Sim. conseguir as coisas do jeito dele, ele consegue escolher o que ele quer, ter o discernimento para fazer aquilo ou aquilo outro. Isso são habilidades sociais que ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, por isso, a importância da sopa quente. Por que a gente foca só nele? O foco tá errado, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que existe um movimento muito grande, uma preocupação muito grande de medicalização, de intervenção centrado no sujeito. Sim. Esquecendo uma sociedade adoecida, uma sociedade que ainda carrega muito estigma e que essa representação social que ele tem da deficiência é como ele pensa, ele age e aí ele evita convidar ou ele evita interagir com a pessoa com deficiência por uma crença, às vezes, desse outro aluno, desse outro colega, digamos assim, se eu fosse... Ou às vezes crenças até dos pais, que já passaram para aquele coleguinha ali e ele já trouxe a crença junto. Sim. Porque é isso, o nosso primeiro modelo são os nossos pais. Se as minhas crenças sobre deficiências são essas, eu vou passar pro meu filho essa crença. Mas eu posso também ser assim, o oposto. Eu também posso, ao longo da vida, enxergar essas crenças erradas desse pai, dessa mãe, nessa oportunidade e falar, olha, não é isso que eu quero pra mim. Essa é a nova sociedade que a gente precisa ter. Porque aquele coleguinha lá que eu tinha lá, em que série foi que ele tinha deficiência que eu nunca chamei pra nada, talvez porque minha mãe podia ter essa crença, ele estando ou não na escola, não sei. Hoje a gente já tem uma sociedade que as pessoas com deficiência estão em todos os lugares. Mas basta, às vezes, no parquinho, a forma com que aproximam. E eu falo, às vezes são convites simples de pessoas da família, de pessoas muito próximas que você cria expectativa. E eu falo, as pessoas só vão aprender, a gente só aprende a ser hábil socialmente com o outro. Eu falo que a minha experiência de vir para Portugal, eu acho que eu perdi grande parte das minhas habilidades sociais. Ou desenvolveu outras. Porque assim, eu fiquei É aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio. Eu não sei, sabe que eu acho que eu passei um tempo tão mais em casa, tão mais introspectiva, tão mais que às vezes eu me sinto uma pessoa mais, assim... E porque a gente pode perder também essas habilidades no meio do caminho. Elas podem ir se enfraquecendo, né? Então, assim, a gente nasce com aquele zerado praticamente, a gente vai desenvolvendo aquelas classes de comportamento e ao longo da vida, às vezes, a gente vai vendo se aquilo se aplica, se não se aplica, ou vai se desestimulando com aquilo, vai substituindo por outras classes de comportamento. E aí, às vezes, elas vão ficando esquecidas ou vão ficando enfraquecidas. E aquilo que você era tão ativo fazendo, você acaba regredindo, não usando, e você regride um pouco. Porque se a habilidade social, ela é algo extremamente treinável, então ou você desenvolve ela muito, ou você também tem a capacidade de perder muito dela também. Se você é algo que você consegue treinar, se é algo que você consegue estar ali melhorando através de certos estímulos, por que você, se você não usar, você não vai perder? Então, Quem assim, garante? Quando você falou dessas habilidades básicas aí, né, que eu ainda fico com o Matheus nessas habilidades básicas, são habilidades que a família com orientação profissional consegue... Para a família, como que ela tem que funcionar, né? Antes de mais nada, ela precisa observar esse menino socialmente falando. Como é que ele tá na escola, né? Como é que ele se desenvolve lá? Professora, como é que é o meu menino na escola? O que ele gosta de fazer, né? O que mais atrai ele em termos de coisas para fazer? E aí, como é que a gente vai estimulando isso? Vai colocando ele para fazer coisas que gosta. Não, eu percebo que Matheus gosta de música.
Então eu vou botar se ele para aprender um instrumento ou aprender a cantar, enfim, vou inserindo ele nesse mundo. Se eu percebo, não, aí a professora traz assim, não, olha, ele apresenta uma frustração muito grande, ele não consegue brincar com as outras crianças, ele não aceita perder. Então, em casa, jogue com ele, aprenda, ele vai aprender através do jogo, né, do jogar, do lúdico, que perder faz parte. Isso é uma habilidade social. Ensinar ele a lidar com a frustração da perda, ensinar a lidar com o ganho também, porque você também tem que saber ganhar, porque se você só ganha, às vezes você vai ficar com seu ego inflado. Entendeu? Então, assim, a criança ela é muito do lúdico, né? Do brincar, da brincadeira, da conversa, da contação de histórias, do conversar. Eu até trago aqui uma experiência, por exemplo, meu filho, 1 ano e 2 meses. No Brasil, a vida corrida, a gente às vezes liga a televisão, né, pra ele ver. E aí, fica vendo aquela televisão, aquele vídeo e tal. Aí veio pra cá, tirar férias, e aqui a gente não tem o mesmo acesso de internet que lá, e a mesma facilidade, não para em casa pra assistir a TV da mesma forma. E eu tava conversando de como que ele desenvolveu com a ausência da televisão. Olha isso, entendeu? Eu tive que vir passar férias para aprender que tirar dele aquele estímulo era bom para ele. Para ele interagir mais, né? Para ele interagir mais. Ele desenvolveu muito, muito. Então, assim, o lúdico, né? O dentro de casa. A experiência, né? A observação. Por isso que eu digo o quanto que é importante as beiradas. A rede de apoio, né? As pessoas que estão em torno dessa criança. Essas pessoas precisam fazer uma autoanálise criteriosa mesmo, das suas próprias habilidades. Quais são as minhas habilidades? Para ver se eu estou passando as habilidades também para o meu pequeno, né? E se eu estou passando de acordo com o que ela tem que ser. Porque às vezes a gente quer uma sociedade inclusiva, a gente quer uma sociedade muito linda, mas a gente não é esse padrão de modelo de ensinar para o filho. Então, fica muito no plano do discurso, mas não parte para o plano da prática. Então, eu sou, às vezes, uma pessoa que fala, não, todo mundo tem que chamar fulaninho para ir, para fazer isso, mas quando eu não convido, né? Exatamente. Até eu separei uma frase aqui do Milton Nascimento, que ele fala assim, há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, como é que a gente está cuidando do nosso broto? Como é que a gente está levando? Quais são essas habilidades que a gente está levando? Será que a gente está levando com qualidade? Será que a gente está sabendo levar? Será que nós somos hábeis e ele consegue enxergar essas habilidades? Ou será que ele vai ter que aprender tudo sozinho? Como é que a gente está regando? Como é que a gente está alimentando? Você sabe que eu nunca, assim, eu sempre li por alto, assim, habilidades sociais, mas nunca me aprofundei, né? E nessas conversas vem o gatilho, assim, de quanta coisa ainda falta para eu fazer, assim, com o Matheus, para eu olhar, para eu observar mais vezes. Às vezes a gente faz aquilo que a gente aprendeu muito. E eu, como tive um bom pai de habilidades sociais, o papai fazia isso. Tu cumprimenta, deixa. É uma coisa que eu faço muito no automático, porque você me diz, eu fui muito treinada para isso. Mas às vezes outras coisas eu não faço porque eu não fui treinada. Foi isso, eu aprendi sozinha a ser hábil naquilo, que aquela determinada situação me pôs um desafio em que eu precisei ser hábil socialmente para resolver um conflito, resolver uma situação, tomar uma decisão, né? E às vezes a gente não se dá conta de um processo consciente do quanto isso, não só para o Matheus, mas para a Letícia, para a Maria Isabel, para mim mesma, de que a gente ainda tem muita coisa para avançar enquanto habilidade social para ser uma sociedade um bocadinho melhor. Isso é constante. É até a nossa morte. A gente nasce precisando desenvolver habilidades sociais e a gente vai morrer precisando desenvolver habilidades sociais. O tempo todo a gente precisa desse desenvolvimento para que a gente consiga ser competente socialmente falando, e se encaixe dentro daquele ambiente onde a gente está. Além disso, a gente precisa ter a capacidade de mudar. Você estava no Brasil, as suas habilidades sociais lá eram umas, a cultura do país era uma, o povo com quem você lidava era tinha um tipo de jeito, né? E aí você mudou para cá. Então, certamente você teve que mudar suas habilidades sociais de a prazer para que você conseguisse se moldar a esse novo ambiente que você
está. A criança, ela nasce. Primeiro ambiente dela, família, casa. E ali ela vai recebendo as habilidades sociais. Ela precisa evoluir. Então ela sai dali para a escola. Ela está num outro ambiente. Ela precisa mudar também. Então ela já vai ter que dar um giro ali. Ela vai receber novos inputs, novos estímulos, vai passar por novas situações muito mais complexas das que ela passava na casa dela. Sim. E ali ela vai desenvolver. Ela vai desenvolver ali, ó. Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né? E vai ser ali, na hora do jogo, na hora que ela estiver ali na escola, que ela vai começar. Certamente, Matheus já se desenvolveu muito mais do que além das habilidades básicas que você fala, estando na escola. Mas se ele tiver uma rede de apoio na escola que tenha um autoconhecimento das suas próprias habilidades para chegar e acessá-lo, você pode ter certeza que ele vai se desenvolver ainda mais. A questão toda é que a gente foca nele. E assim, a gente pode deixar uma recomendação, então, assim, de que existe, por exemplo, se a gente já falou da família e dos professores, né? Sim. Então, da sociedade geral. A gente precisa trabalhar a questão do estigma, da representação social, que é a forma com que eu ajo com essas pessoas, que na verdade eu excluo elas e por achar que elas não podem ser inseridas socialmente, é isso, Vivi? É a maneira como eu enxergo a deficiência, né? Qual que é o meu ponto de vista sobre a deficiência? O que eu trouxe a minha vida toda sobre esse ponto de vista? Eu trouxe que são pessoas que, tudo bem, precisam ser incluídas. Existem limitações, sim, ok, mas podem estar incluídas no nosso ambiente e têm total capacidade de se desenvolver dentro da limitação dela? Esse é um ponto de vista. Não, eu trago para mim a minha representação social daquilo que me foi passado e a minha crença, o meu valor sobre a deficiência é de que essa pessoa, ela é impossível de conviver com outras. E aí eu já estanco. Não, então essa pessoa é impossível de conviver com outras, eu não quero que ela frequente a minha casa, eu não quero que ela fale com meu filho na escola, eu não quero que ela brinque. Os comportamentos são diferentes. Nesse primeiro caso, eu vou acessar aquela criança, eu vou permitir que ela brinque, vou evoluir com ela, dentro da maneira dela, da capacidade dela de se evoluir. Nesse outro caso que eu trouxe, não, você já nem quer assunto com ela, você já não vai mais querer acessar, você já não vai mais... Você não aproxima, Você né? já não vai aproximar. São situações diferentes. Então, os treinamentos que a gente tanto fala aqui, é essa observação diária mesmo. Observação do dia a dia, como é que tá funcionando. E, antes de mais nada, é a desconstrução desses estigmas. Se você tem uma criança com deficiência próxima de você, comece a refletir o que você pensa sobre deficiência. Como você pensa essa deficiência? Você pensa essa deficiência como determinante para que ela aprenda qualquer coisa, ou você entende como sendo apenas uma limitação, porém algo que seja completamente capaz de acontecer, dentro da velocidade e da capacidade dela se desenvolver? Como que você pensa isso? Se essa criança com deficiência ela é próxima a mim, aí mesmo é que eu preciso pensar qual que é a minha representação sobre deficiência. E se eu penso de uma maneira determinante, eu preciso começar a ligar um botão e reverter isso tudo. Para poder mudar a forma com que eu me comporto, né? Para eu poder levar para essa criança emoções e sentimentos condizentes a um pensamento desmistificador de deficiência, e então poder levar ela a habilidades sociais, conseguir fazer com que ela se desenvolva, porque aí eu acredito que ela é capaz. E você sabe que você falando isso, veio na minha cabeça os terapeutas, né? Que a gente fala muito da sociedade. Será que a gente, às vezes, os terapeutas que atendem, se esse trabalho fosse feito com os terapeutas, às vezes a gente fizesse uma representação social, a gente ia descobrir muito especialista da própria área, que é ativista, que é envolvido, que tem representações sociais ainda negativas. Sim. E que isso repercute como um comportamento terapêutico determinante. Quando eu digo que tem limite terapêutico, não estou dizendo que não possa existir, mas eu não consigo, eu olho para aquele sujeito com aquela limitação. Quando eu faço isso na minha prática profissional. Então isso vai para o professor. Como é que eu vou educar um menino que eu tenho uma crença sobre ele, que ele não vai aprender? Aí essa desconstrução, ela precisa começar a crescer, né? É aquilo, é a rede de apoio, é a desconstrução de um objeto social que já vem há tanto
tempo na nossa sociedade sendo estigmatizado. Muito legal. É um estigma. Essas crianças, as pessoas com deficiência, elas carregam um estigma. Se de 10 pessoas você perguntar qual é, a primeira palavra que vem a você sobre deficiência, você pode ter certeza que a maioria vai ser negativa. Sim. Serão palavras negativistas, né? Dificilmente alguém vai falar algo bom sobre isso. Vai falar bonito, competência, né? Exato. Hábil. Sim. Ninguém vai falar. Não vai falar. É uma desconstrução, é um tijolinho de cada vez. Mas o que é importante é que se a gente começar a enxergar isso de uma outra maneira, mas é uma desconstrução social e é difícil pra caramba de fazer. É um trabalho de formiguinha que aqui você começou a fazer. É possível que a gente consiga acessar essas pessoas com outros olhos, de outra maneira. E aí sim a gente começa a falar e começar... Aí sim a gente pode começar a querer que essa pessoa seja hábil socialmente falando, porque aí a gente é capaz de passar para ela habilidades também. A gente é capaz de fazer com que ela viva em sociedade, porque essa oportunidade precisa acontecer. Se a gente tem essa barreira ainda do estigma, Exato. A gente tem que deixar bem claro para todo mundo. Se você tem a barreira do estigma, você não é uma pessoa hábil socialmente. Para pessoas com deficiência, você não consegue permitir que ela seja hábil. Ela seja hábil. E aí você é uma barreira para que ela seja... Você passa a ser mais uma barreira. Exatamente. Ela já tem as barreiras dela, e aí você, com a sua maneira limitada de enxergar, você se torna mais uma barreira. E aí, como? Se eu sou mãe de uma criança com deficiência, mas eu mesma não consigo enxergar a deficiência do meu filho de uma maneira que não seja determinante, negativa. Que tipo de habilidades sociais você acha que eu vou conseguir passar para ele? O que eu vou construir? O que eu vou ensinar? Exato. Que muito do que eu falo é isso. Grande parte não é porque é responsabilidade da família. A responsabilidade que a família nós já somos tudo descabelada. Não é isso. Mas é o quanto a gente pode ensinar que essa criança vive em normas e regras sociais. Exatamente. Então, quando a gente pensa na família, no terapeuta, na professora, é muita gente envolvida. É a mulher do caixa do supermercado que dá bom dia. É o porteiro da escola que cumprimenta e fala o nome. A gente aprende por regras, por modelos. E aí esse modelo ampliado com os pares, isso é um treino natural, em contextos naturais, onde ele não precisa entrar na terapia, né? Assim, em terapia. Ele pode ter um suporte de um profissional para fortalecer essa rede, que essa rede construa essas estratégias e essas práticas. Né? Exatamente isso. Aprendi muito de habilidade social hoje. Hoje queria eu saber ensinar tanto, mas... É isso, na medida em que a gente se preocupa também em pensar um pouquinho o mundo dele, a gente consegue se colocar melhor para ele e aí a gente consegue transmitir também coisas muito legais para ele. E aí essa transmissão ela vai reverberando, né? Sim. Porque a habilidade social ela é algo completamente que se aprende e a aprendizagem ela reverbera. Então se você consegue ensinar coisas bacanas, ele vai conseguir aprender coisas bacanas e lá na hora de ser competente socialmente falando, isso vai reverberar e vai ecoar na cabeça dele e quando você vê ele tá dentro daquele ambiente social, sendo completamente competente socialmente falando, né? Se expressando, se colocando, decidindo. A gente vê várias pessoas com deficiência hoje adultas que dirigem, que fazem faculdade, que é possível. É possível. Mas como que foi a caminhada? Minha filha deve ter sido penosa. Penosa? Mas aqui, sem romantizar, certamente penosa. Certamente foi penosa. Certamente esses pais passaram por um processo de desconstrução muito grande. Mas você sabe, Vivian, que eu acho que assim, ela é penosa porque primeiro tem essa crença muito forte aí. E ela é penosa porque eu acho que assim, muitas vezes a ciência ela tá muito descolada da vida real. Então o quadro aqui, o que dizem os especialistas, é esse papo onde eu trago uma pessoa que é especialista, estuda a fundo representação social, né, que é uma expert na área para poder assim apontar um caminho. A gente não dá a gente não dá receita de bolo, mas a gente começa a dizer para todo mundo, gente, não basta ficar levantando a bandeira da inclusão, vamos incluir. Será que eu sou uma pessoa disponível? Como a gente está incluindo? Eu sou uma pessoa disponível para incluir.
né? Eu sou essa pessoa disponível para incluir. Será que eu que estou levantando a bandeira da inclusão, será que eu realmente enxergo inclusão como a palavra literalmente diz inclusão? Porque... A inclusão aonde, né? Quais são os contextos que ele está incluindo? Exatamente. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, outra coisa é você falar de acordo com o que você faz. Ou agir conforme você fala, né? É a congruência, a tal da congruência. É agir da maneira conforme você pensa. Tem gente que age e não pensa daquele jeito. Tem gente que pensa e não age daquele jeito. Mas tem gente que pensa e age. E aí é a importância da congruência. O quanto que aquilo realmente representa uma verdade pra mim. Eu levanto a bandeira da inclusão, mas eu tô exercendo de corpo e alma isso que eu tô levantando? Porque aí é verdade mesmo. Então eu acho que falta muito ainda. Porque assim, eu escuto tanta história ruim que eu acho que tem muito mais barulho do que ação. Isso. Às vezes, em alguns momentos, infelizmente ainda temos mais barulho do que ação. Tanto que os estudos acadêmicos, né, a própria questão dos investimentos em testes, né, instrumentos psicométricos para acessar as pessoas com deficiência, eles ainda estão pobres, ainda está pequena. A gente teve uma experiência no mestrado tentando aplicar um inventário de habilidades sociais nas crianças na APAE, e foi muito difícil. A gente não conseguia utilizar aquele material, ele não estava preparado para aquele público, e a gente vê que essa morosidade ela ainda continua, porque é um público ainda não olhado nesse aspecto, ainda né? É um público pouco olhado. Melhorou, mas pode mais. Mas pode melhorar mais. Mas é isso, Silene. É ir contra uma corrente muito forte. É a representação social da deficiência. Como uma sociedade inteira enxerga esse objeto social. Então, assim, isso é construído de milênios. Décadas, centenas de anos atrás. Como que a gente desconstrói? É igual o objeto social da homossexualidade, enfim, de qualquer outro tipo de objeto social que sofre ainda com muitos estigmas. Desconstruir isso é uma luta, mas é só através dessa desconstrução que a gente vai conseguir proporcionar para esses pequenos que eles recebam o melhor de nós. Sem isso, a gente não consegue agir de maneira adequada, porque a gente não pensa e não sente de maneira adequada. Muito legal. Eu gosto muito da fala da Vivian quando ela diz assim: eu sou um ser social? Exatamente. Eu ensino as pessoas, como é que eu vou ensinar uma pessoa com deficiência? Como é que eu vou pensar na inclusão dela na sociedade? Eu sou um modelo social? Eu acho que essa pode ser. Eu sou um modelo social para quem? Hein, minha gente? Antes da gente querer que ele seja, né? Nós precisamos ser. Mas será que a gente está fazendo essa análise? Sim. E como é que eu estou pensando a sociedade e a inclusão de pessoas com deficiência? Como é que eu penso em inserir e incluir essa criança ou esse adulto em determinado contexto? E quais são os modelos de atitudes? Quais são as práticas sociais que eu exerço? Mas Para a gente acessar esse centro, a gente precisa das bordas antes. Precisa ter um controle maior daquilo que está ao redor dele. Fica muito mais fácil acessar o centro se você controla o seu arredor, né? Responsabilidade afetiva, social, do pai, do familiar, né? Da pessoa. Do que tá mais perto. Exatamente. Porque é o que tá mais perto que ensina. É ele o primeiro. Ele é o primeiro. Se Mateus não tivesse você, ou não tivesse a rede familiar dele, aonde ele ia aprender as habilidades sociais básicas dele e ser hoje um pouco do espelho do que você é e que você hoje também é espelhado no seu pai? Olha isso. Isso é um ciclo, né? Isso é a reverberação de uma habilidade. Ou é um ciclo ou é uma maldição. E isso é uma habilidade social básica ecoando. Ele começou lá no seu pai, passou para você, que tá passando pro Mateus, que pode passar pro filho do Mateus. E por aí vai. É isso. E por aí vai. Então, assim, se ele, na família dele, não tiver esse feeling todo, já começou a errar. O episódio foi feito com a Vivian, carioca, pegando chuva em Braga, maravilhoso. Com o Pedro Henrique pegando fogo lá fora, que a gente ouviu choro, gritos e risadas e tudo lá de fora com o Bud. E assim, foi um prazer, minha amiga, ter você aqui. Eu que agradeço. Maravilhoso, assim, o episódio que diz os especialistas. A gente vai trazer muita gente inteligente que faz esse descolamento do que vem com palavras muito difíceis e diz, gente, é mais fácil do que a gente imagina.
Ou a informação tá ali em acesso. Vamos pedir os psicólogos do menino, gente, para ir lá na escola treinar professor. Ou como é que eu aplico nessa teoria toda na prática? Isso, na vida do dia a dia, para facilitar, porque facilita a vida do menino e facilita a sua e facilita de todo mundo, né? Então, assim, a informação salva vidas. Eu quero agradecer demais sua participação. Eu viu? que agradeço o espaço. E vamos colocar aí nas redes sociais e eu espero que vocês se liguem no podcast. Se liga. Beijinhos.